Aquele que criou o céu e a terra, Seu nome eu sempre adorarei. Oh, glória. O nome de Jesus, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde que se for, seu nome eu sempre adorarei. A paz do Senhor, igreja. La paix du Seigneur dans l'église. A paz do Senhor, igreja. La paix du Seigneur l'église. Eu glorifico a Deus Je glorifie le Seigneur por ter me trazido até aqui. parce qu'il m'a emmené jusqu'ici. Luanda, Lisboa. De Luanda à Lisbonne. Lisboa, Paris. De Lisbonne à Paris. Deus fez a graça. Dieu a fait grâce. Deus estar aqui. Dieu est ici. A honra, La prière, a glória l'honneur, la gloire, que retrocedam a Ele. que no lui nome de soit Jesus rendue Cristo au nom de du Nazaré. Seigneur Jésus-Christ. Profeta queria estar cá, Le prophète devrait être là. mas aconteceu umas complicações em Mais- termos de visto. Il y a eu une petite complication par rapport au visa. Graças a Deus, La grâce du Seigneur. essa é uma parte da vida que eu já ultrapassei. Et c'est une partie de la vie qui est passée. Tenho duas nacionalidades. J'ai la double nationalité. Sou angolano Je suis angolais e tenho a nacionalidade portuguesa. et je suis aussi portugais. Eu vivi muitos anos em Portugal. J'ai vécu aussi beaucoup en Portugal. Antes, Avant, permitam eu me apresentar. A avant mamãe que já je me disse, présente, ma maladie, chamo-me Antônio Ricardo. je m'appelle Antonio Ricardo. As pessoas conhecem-me como Ricardo Cruz. Les gens me connaissent comme Ricardo Cruz. Sou ministro do Evangelho, ministro da Salvação. Je suis ministre de l'Évangile, ministre du Seigneur. Fui chamado para ministrar a palavra, a Je- verdadeira palavra. Je suis appelé pour le ministère de la vraie parole. Sou casado Je suis marié, e muito bem casado je suis vraiment bien marié com uma serva de Deus. à une servante du Seigneur. Eu amo muito ela. Et je l'aime beaucoup. É muito minha amiga. C'est vraiment mon ami. É a maior intercessora do meu Et ministério. mon ami vraiment dans le ministère. O fruto do nosso amor Le fruit de notre amour, resultou uma pequenina de 2 anos, ça a commencé depuis qu'on était petit. Osana. Ozane, Ela é a minha cara. c'est vraiment mon ami. Até a testa, Jusqu'aujourd'hui, ela tem igual a minha. c'est vraiment mon égal. Amém? Amen. Eu glorifico a Deus Je glorifie le Seigneur pela vida do nosso pastor René, pour la vie de notre pasteur René, por tudo que tem feito. pour tout ce qu'il a fait. Obrigado por me receber bem. Merci de m'avoir bien reçu. Obrigada por me colher bem. Merci de m'avoir vraiment bien accueilli. A nossa pastora, Notre pasteur, ministra do Evangelho, la ministre de l'Évangile, obrigada por tudo. merci pour tout. Por me receber bem, De m'avoir bien reçu, por me colher bem. de m'avoir bien accueilli. Muito obrigado. Merci beaucoup. Quero deixar uma palavra. Je vais laisser une parole. Mateus 9:37. Matthieu 37. A Bíblia está a dizer: La Bible dit, Matthieu a seara 39, do Senhor é grande, la Bible dit, le Seigneur des mas Seigneurs os est seus grand. trabalhadores são poucos. Mais les travailleurs, ils sont peu nombreux. A todos os trabalhadores dessa seara, Tous les travailleurs ici sur cette terre, protocolos, les protocoles, intercessores, les intercesseurs, os músicos, les musiciens, os adoradores, les adorateurs, pastores, les pasteurs, evangelistas, les évangélistes, embaixadores do reino da palavra de Deus. les ambassadeurs du règne de la Que parole de Deus em Dieu. Cristo Jesus abençoe-vos a Que todos. Dieu Amém? vous bénisse. Eu falo muito. Je parle beaucoup. Vamos entrar Nous allons rentrer o prato principal. dans le plan principal. Primeira de Crônicas. Premier livre des Chroniques. O primeiro livro de Crônicas Dans le premier livre du Chronique,
como o segundo livro de Crônicas Comme le second livre des Chroniques, foi escrito por Esdras. ça a été écrit par Esdras. É o 13º livro do Antigo Testamento. C'est le deuxième livre de l'Ancien Testament. Tem 29 capítulos. Il y a 29 chapitres. Está dividido em 3 partes. C'est divisé en 2 parties. Do capítulo 1 De chapitre 1 a capítulo 9, au chapitre 9, fala da descendência de Adão, on parle de la descendance d'Adam, a origem de Adão l'origine d'Adam e a descendência de Noé, et la descendance de Noé. os seus descendentes. Et l'autre descendance, O capítulo 10 le chapitre 10, fala da morte de rei Saul. on parle de la mort du roi Saül. Do capítulo 11 Le chapitre 11 ao capítulo 29, au chapitre 29, que é a última parte, que é a terceira parte, et il y a la première partie et la dernière partie, fala sobre on parle a vida de rei Davi, sur la vie du roi David, a monarquia, o reinado de rei la Davi. monarchie, le règne du roi David. A história que nós vamos ler L'histoire que nous allons lire ce matin, está em 1 de Crônicas, capítulo 4. c'est le premier Chronique, chapitre 4. Vamos nos levantar, Nous allons vamos nous lever, levantar nous allons nous lever, para fazermos a leitura da palavra de Deus. nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. É a reverência, é o E- respeito que nós devemos ter Et pela le palavra respect de que nous Deus. devrons avoir vis-à-vis de la parole du Seigneur. O 1 de Crônicas 4, Le premier Chronique 4, o título, le titre, Descendentes de Judá. la descendance du Juda. Mas nós vamos descer, Mais nous allons descendre. começa capítulo 4:1, os filhos de Judá. Nous allons commencer au chapitre 4. Vejo muita gente sem a Bíblia. J'ai vu beaucoup de choses dans la Bible. Não é bom C'est pas bon. nós virmos à igreja sem a Bíblia. Nous venons à l'église sans Bible. A nossa querida pastora disse muito bem. Notre pasteur le dit bien. Nós devemos amar a palavra. Nous devrions aimer la parole. A Bíblia deve vir aqui num braço La Bible devrait être sous le bras. e no outro braço deve vir os nossos filhos conosco. Et l'autre bras, nous devrions voir notre famille avec nous. Amém? Amen. Deus seja glorificado. Que Dieu soit glorifié. Vamos ler 1 de Crônicas 4. Nous allons lire le premier Chronique, chapitre 4. Só vamos ler 2 versículos, Nous allons lire 2 versets, 9 a 10. de 9 à 10. Assim diz a santa e bendita palavra do Senhor. Ainsi, le Saint soit béni la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ajudem a irmã a encontrar a 1 de Crônicas. O irmão é que vai ler. Ok. Eu vou ler em português, o irmão lê em francês. Ok? D'accord? Oui, d'accord. Ok. Foi Jabes mais ilustre Était considéré que ses frères. do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, Sa mère lui donna le nom de Jaébé dizendo: en disant, porque com dores c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. o dei à luz. Jabes invocou ao Deus de Israel, Jaébé invoqua les dieux d'Israël dizendo: en disant, Oh, si tu me bénis tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, et que tu étendes mes limites, que seja comigo a tua mão si ta main est avec moi, e me preserves do mal, et si tu me préserves du malheur, de modo que não me sobreveia aflição. en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. E Deus Et Dieu lhe concedeu accorda o que ele tinha pedido. ce qu'il avait demandé. Palavra da salvação. La parole du Parole Seigneur. du Seigneur. Aclamemos ao Senhor com uma salva de palmas. Podem Nous tomar acclamons os la parole vossos du Seigneur. assentos. Ah, prenez la place. Este texto Ce texte está inserido nous parle nos descendentes de Judá. de la descendance de Judas. Judá Judas, era filho c'était le fils de Jacó com Lia. C'était le fils de Jacob et de Léa. A Lia foi a mulher que teve mais filhos com Jacó. Léa était la femme qui avait des enfants avec Jacob. A Lia foi a mulher que teve mais filhos com Jacó. Léa était la femme qui avait des enfants avec Jacob. Mas Jacó não gostava da Lia. Mais Jacob n'aimait pas vraiment beaucoup Léa. Estou a falar dos descendentes de Judá, a origem de Judá. Je parle de la descendance de Judas, l'origine de Judas. A mulher que ela amava era Raquel. La femme qu'elle aimait, c'était Rachel. Jacó teve 2 filhos com Raquel. Jacob avait 2 fils avec Rachel.
José e Benjamim. Josué et Benjamin. Jacó amava muito Raquel. Jacob aimait beaucoup Rachel. Era a mulher da sua vida. C'était vraiment la femme de sa vie. Lia gostava de Jacó, Mais Léa aussi aimait Jacob. mas Jacó desprezava Lia. Mais Jacob la mettait un peu à part. Jacó não queria saber de Lia. Jacob ne voulait pas savoir de ce qu'elle était. Lia tinha uma vida de sofrimento. Mais Léa traversait une vie de souffrance. Lia tinha uma vida de tristeza. Léa elle avait une vie de Lia tinha uma tristesse. vida amargurada. Elle n'avait pas une vie remplie tout à fait. Graças a Deus eu sou bem respondido no meu casamento. Mais grâce à Dieu, je suis bien dans mon mariage. Graças a Deus eu recebo amor no meu casamento. Grâce à Dieu, je reçois l'amour de mon Deve mariage. ser horrível você ter uma pessoa que não te corresponde amorosamente. Est-ce que vous répondez vraiment dans cette vie où c'est rempli d'amour? Lia não recebia amor. Mais Léa ne remplissait pas, ne recevait pas l'amour. Mas Lia engravidou de Jacó Mais Léa avait été enceinte de Jacob. e teve um filho. Il y avait aussi des enfants. Ela estava feliz daquela gravidez. Elle était vraiment très contente en étant Quando enceinte. aquele filho nasceu, Quand les enfants étaient nés, ela deu o nome de quand l'enfant était né, elle lui a donné le nom de Judá. Judas. Judá em hebraico traduzindo quer dizer louvor. Judas, cela veut dire honneur. Ela disse: Louange. não vou chorar mais. Elle a dit que je ne vais plus pleurer. Ela disse: o meu sofrimento acabou porque a Elle alegria a dit chegou non, com esse filho. ma souffrance, elle vient de finir avec Ela cet começou enfant. a louvar a Deus Elle commençait à louer Dieu com a alegria do filho que estava nas suas mãos. avec la joie de cet enfant qui était entre ses mains. Ela deu o nome de louvor. Elle lui a donné le nom de louange. Ela deu o nome de louvor. Elle lui a donné le nom de louange. Louvor, alegria. Louange dans l'allégresse. Ela estava alegre. Elle était vraiment dans l'allégresse. Nós estamos a falar acerca dos nomes. Ela deu o nome. Nous sommes en train de parler de ce nom, le nom qu'elle a donné. Os nomes é muito importante. Le nom est très important. O nome que ela deu Le nom qu'elle a donné, é o louvor, c'était la louange, que significava alegria. qui signifiait la joie. Com este nome, Et sur ce nom, havia uma profecia il y avait une prophétie nos descendentes de Judá, sur la descendance de Judas, o louvor. la louange. Mas dentro dos descendentes de Judá, Mais dans cette descendance de Judas, dentro dos descendentes da tribo de Judá, dans cette descendance de la tribu de Judas, aconteceu uma história il est arrivé une histoire que é o que nós vamos abordar que nesta nous manhã. allons aborder ce matin. Uma certa mulher, Une femme, a Bíblia não diz o nome. la Bible ne dit pas de nom. A Bíblia não diz o nome desta certa mulher. La Bible ne parle pas de cette femme, ne dit pas le nom de cette femme. Esta mulher deu um filho Cette femme avait un enfant e deu o nome de Jabez. et on lui a donné le nom de Jabez. Segundo a tradição judaica, Dans la seconde traduction de la Bible, quem dá o nome aos filhos qui donne le nom de l'enfant, é o pai. c'est le papa. Mas quando o pai está ausente, Mais quand le papa ne donne pas le nom, é a mãe que dá o nome. c'est la maman qui donne le nom. Vocês sabem, Vous savez, vocês leem a Bíblia, vous lisez la Bible, que Jacó estava ausente que quand Jacob ne donnait pas le nom, e Lia e Raquel deu o nome. Léa et Rachel donnaient le nom. Deu o nome de Benoni, Donne le nom do filho de Benoni. des fils de Denon. Os nomes têm uma influência muito Le grande. nom a une influence très grande. Lia teve muita dificuldade em nascer Léa avait eu beaucoup de difficultés pour enfanter o filho les enfants. e deu o nome de Benoni, Il lui a donné le nom de Benon, que quer dizer qui veut dire com dores eu nasci. de moi est sorti. Jacó, quando chegou, Jacob, quand elle est arrivée, Jacó era profeta. Jacob a prophétisé. Estamos a falar dos nomes. Nous sommes en train de parler des noms. Jacó troca o nome do bebê de Benoni Jacob a changé le nom de ce bébé Benon para Benjamim, pour lui donner le nom de que Benjamin, quer dizer filho da mão direita, qui veut dire le fils de ma main droite, filho da felicidade. le fils de la joie, de la paix, de la Jacó, joie. profeta, Jacob, com os olhos espirituais, avec le rêve não aceitou spirituel, que o filho dele se chamava n'a pas Benoni. accepté que son fils puisse être appelé de Benon. Ele trocou o nome. Il a changé le nom. Às vezes nós, Nous sommes entre nous por ignorância nossa, pour que nous puissions comprendre, sem sabermos, sans que nous puissions savoir. atribuímos maus nomes Nous donnons les noms aos nossos filhos. à nos enfants. A Bíblia não diz La Bible n'a pas dit o que esta mulher estava a passar para dar o nome de Jabez. qu'est-ce qui se passait dans la vie de cette femme pour qu'il donne ce nom de Jabez. Mas a minha sensibilidade Ma espiritual sensibilité consegue spirituelle ver
me pousse à que esta comprendre mulher estava a sofrer que cette femme était dans la souffrance. porque ela deu um nome, Raison pour laquelle elle a donné le nom Jabez, de Jabez, que quer dizer dor, qui veut dire douleur, quer dizer sofrimento. qui veut dire souffrance. Deu um nome mau. Et elle a donné un mauvais nom. Ela deu um nome negativo Elle a donné un nom négatif a Jabez à Jabez por causa da situação que ela estava a à saber. cause de la situation qu'elle était en train de traverser. Nós não sabemos qual era o motivo do problema Nous dela. ne savons pas quel est le motif pour Son lequel marido elle a le donné deixou. ce nom. Son mari l'a abandonné. Seu marido lhe abandonou, Son mari l'a délaissé. seu marido engravidou e fugiu, Son mari l'a mis enceinte et est parti. e a família não aceita aquele homem. Et la famille n'a pas non plus accepté cet homme. Segundo a tradição judaica, La seconde traduction quando o dit, marido está ausente, quand le mari est parti é que a mulher pode dar o nome. et que la femme peut donner le nom, E por causa do sofrimento que a mãe de Jabez estava a à passar, cause de la souffrance que la maman de Jabez a donné ce nom à son enfant, ela deu o nome de Jabez, elle a donné le nom de Jabez, nome de dor, le nom de la douleur, nome que tem sentido negativo, le nom qui a un pressentiment négatif, nome que tem significado le nom negativo. qui a une signification négative. Porque ela está a dizer, Parce que dans a la Bíblia está a dizer, la Bible dit, chamou-lhe Jabez, on lui a donné le nom de Jabez, dizendo, qui veut dire, porque com dores dei a luz. parce que dans la douleur, j'ai enfanté. Ela deu a luz, Elle a Com dor. enfanté avec la douleur. ela deu a luz Elle a donné la lumière com sofrimento. avec la souffrance. Ela deu a luz Elle a donné la lumière com amargura. avec beaucoup d'amertume. Então ela deu mau nome. Elle a donné le nom d'un homme. Ela deu nome Elle a donné un que homme tem sentido negativo qui a un pressentiment négatif no seu filho Jabez. sur son fils Jabez. Vocês estão a me entender? Vous êtes en train de me Nós comprendre. estamos a falar acerca dos nomes. Nous sommes en train de parler sur les noms. Cuidado com os nomes que você dá ao seu Faites filho. attention avec les noms que vous donnez à vos enfants. Ela dar este nome negativo ao seu filho Jabez, Elle a donné un nom négatif à son fils Jabez. ela libertou, Elle a libéré. ela cobriu a vida do seu filho Elle a couvert la vie de son enfant com espírito de sofrimento. avec l'esprit de souffrance. O seu filho começou a ter uma vida de amargura. Son enfant commençait à avoir une vie difficile. Nós africanos gostamos muito xará, xará, dá nome do pai, dá nome do irmão, Nous dá les nome do Africains, tio. nous avons cette habitude de donner le nom de nos oncles, de nos parents, et ainsi de suite. Desculpa, mamã. Excusez maman. O filho é teu. L'enfant est à toi. Você dá o nome que quiser. Tu donnes le nom que tu veux. Amanhã, Demain, o nome do xará, le nom de son homonyme, o comportamento mau do le xará, comportement mauvais de son homonyme, que xará vivia que Nas l'homonyme est en mulheres. train de vivre na bebedeira, dans na la boa boisson, sorte. dans plusieurs sortes de Esse mau péchés. espírito que estava Ce nele mauvais esprit vai perseguir o teu filho. va retourner chez ton enfant. Por quê? Pourquoi? Porque os nossos nomes Parce que nos noms, no mundo espiritual le monde têm spirituel, significado. ont une signification. Os nossos nomes Notre nom, no mundo espiritual le monde spirituel, emitem alertas. imite toutes les mauvaises choses. Os nossos nomes Nos mauvais noms, no mundo le espiritual monde spirituel, mexe. c'est en train de s'agiter. Você chamar Osana, Tu appelles Hosanna, você chamar José, tu t'appelles Joseph, você chamar Isaac, tu t'appelles Isaac, os anjos de Deus olham para a terra mais le son de Jésus porque esse regarde, nome parce que ce nom, tem ligação com il eles. y a une connexion. Eu já vi J'ai déjà vu criança que se chama Bin Laden. un enfant qui s'appelle Ben Laden. Que conexão, Il y a une que connexion, ligação une connexion. este nome tem com a Bíblia. C'est dans la Bible. Devemos ter cuidado Nous devrons faire attention quando nós vamos dar os nomes quand nous donnons les às noms pessoas que são próximas, à nos personnes qui sont proches de aos nous, nossos filhos. ou à nos enfants. A mãe, La maman a dar este nome errado, a donné ce mauvais nom, Jabez, Jabez, nome de dor, le nom nome de la negativo. douleur, le nom négatif. Ela cobriu a vida do filho dela Et cela couvrait la vie de son com fils sofrimento. dans la souffrance. O espírito de sofrimento, L'esprit de la souffrance, o espírito da dor l'esprit de la douleur, estava na vida de Jabez. c'était dans la vie de Jabez. A vida de Jabez não andava. La vie de Jabez ne A vida marchait de pas. Jabez estava bloqueada. Ta vie était bloquée. Ah!
Mas Jabez não era um homem qualquer. Mais Jabez n'était pas n'importe quel homme. A Bíblia está a dizer que Jabez era um homem ilustre. La Bible dit que Jabez était un grand homme. Ilustre quer dizer que Jabez era um homem respeitado C'est un homme respecté no meio dos seus irmãos. au milieu de ses frères Porque Jabez era uma pessoa que andava bem. parce qu'il marchait bien. Jabez Jabez conhecia o Deus de Israel. connaissait le Dieu d'Israël. Jabez orava. Jabez priait. Embora ele era pobre, Et quand il était dans la pauvreté, embora ele não tinha nada, il demeurait dans la mas os pauvreté. irmãos tinham respeito por ele. Mais ses frères avaient du Por respect isso é pour que a lui. Bíblia faz questão de La dizer raison pour laquelle la Bible me que dit Jabez était era mais ilustre dos seus irmãos. beaucoup plus considéré que Os ses irmãos frères. respeitavam Ses frères respectaient o Deus de Jabez. Jabez. Jabez viu Jabez vivait, que a vida dele não estava a andar. mais sa vie ne marchait pas. Então Jabez tomou a decisão certa. Et Jabez a pris une décision. Jabez não orou. Jabez ne priait plus. Jabez invocou. Jabez a invoqué. Há uma diferença entre orar e La invocar. différence entre prier et invoquer, A oração tem poder. la prière a un pouvoir. Amém. Amen. Mas invocar Invoquer é clamar a Deus. et demander à Dieu É implorar a Deus. et implorer à É Dieu dizer a Deus chega. et dire à Dieu É arrête. dizer a Deus não aguento mais. Dire à Dieu je n'arrive Se plus. tu não intervires na minha Si tu vida, ne cries plus sur ma vie, a minha vida estragou. ma vie s'abîme. Os homens não podem fazer Il y a nada. des gens qui ne peuvent rien faire. É quem eu estou a clamar, J'acclame porque tu és a solução da minha pour que vida. tu donnes la solution sur ma vie. Há certos problemas na tua vida Le problème dans ta que vie, não é mais oração. ce n'est plus la prière. É barriga no chão, C'est vraiment mettre le Testa ventre no par chão. terre, le ventre par terre, invocar a et Deus, invoquer Dieu. clamar a Deus, até Acclamer ter a Dieu. câimbras nas costas. Mais vraiment, même avec le bébé sur le dos. Mas a tua resposta tem que chegar. Mais la réponse doit venir. Jabez invocou a Deus. Jabez invoquait le Jabez Seigneur. rasgou o seu coração. Il a déchiré son cœur. Jabez gritou na presença Il de a Deus. crié devant la présence du Ele Seigneur. fez como fez os filhos de Israel quando estavam na catividade no Egito. Que c'est comme quand les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. Os filhos de Israel quando estavam na catividade de Egito Les não enfants oraram. d'Israël, quand ils étaient en captivité, ils n'ont pas Eles prié. clamaram a Deus. Ils ont acclamé Há à certo Dieu. tipo de sofrimento na tua vida. Il y a ce genre de souffrance dans ta vie. Há certas situações na sua vida Accepte cette situation dans ta vie. que você só vai se libertar Et cela ne va pas quando você partir subir o nível da tua si tu n'as oração. pas monté, changé de niveau de Se assim prière. não está a dar, Si ça ne donne pas, você faz assim. fais de l'autre côté. Se assim não está a dar, Si de l'autre côté ne donne pas, você vai assim. change de système. Muda. Change. Por acaso, Pour la cause. pode até ser Où tu que o préfères. diabo está a travar a tua oração, Et là, ta prière sera porque ele já exaucée. sabe Parce que os sujeitos da tua oração decorem. le sujet de ta prière va décoller. Então você tem que mudar a estratégia. Tu dois changer de stratégie. Invoca Deus. Tu dois invoquer Dieu. Aceita derramar a lágrima. Oh, vraiment, accepte Aceita de dobrar o pleurer. joelho. Accepte de pleurer. Ora como você nunca orou. Là où tu pries, Busca Deus como você nunca buscou. cherche Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Para você ter a tua resposta. Pour que tu aies ta réponse. Jabez Jabez invocou a Deus, a invoqué Dieu. pedindo: Et il demandait, tomara que me abençoes. il voulait vraiment la bénédiction. Não havia bênção na vida de Jabez. Oh, je n'ai jamais vu la bénédiction dans la vie de Jabez. É claro, C'est clair. se não há bênção, S'il n'y a pas la bénédiction, há tristeza, il y a la tristesse. há maldição, Il y a la malédiction. há o bloqueio. Là, il y a le blocage. Jabez está a pedir para abençoar, Jabez demandait la porque ele bénédiction sabia que ele precisava do espiritual. parce qu'il savait qu'il avait besoin de quelque chose de spirituel. O problema da tua vida Le problème dans ta vie, não é o dinheiro, ce n'est pas l'argent, não é a casa, ce n'est pas la maison, não é o casamento, ce n'est pas le mariage, é o espiritual. c'est spirituel. Quando você tem a bênção espiritual, Quand tu as la bénédiction você spirituelle, vai conseguir buscar o material. tu vas avoir le matériel. Porque o espiritual Parce que dans le spirituel, consegue buscar o material, tu arrives à prendre le consegue buscar as matériel. tuas necessidades. Tu arrives à prendre tout ce dont tu as besoin. Mas o material Mais le matériel não consegue buscar o espiritual. n'arrivera jamais à prendre tout ce qui est Na vida de spirituel. Jabez, Dans la vie de Jabez, não havia bênção. c'était n'est pas la vie de bénédiction. Por causa da ignorância da mãe dele, C'était à cause de l'ignorance de sa maman. que falou as palavras, Elle a dit des que paroles. deu um nome negativo. Elle a donné un nom négatif.
positif. Então não havia a Et bênção. dans la vie, et non, ce n'était pas le nom de Ele la pediu bénédiction. a bênção. Ce n'était pas le nom de la Porque a bénédiction. bênção do Senhor Parce que la bénédiction du é Seigneur, que enriquece. c'est ça qui enrichit. Quando a bênção do Senhor chega na tua vida, Quand la bénédiction du Seigneur arrive dans ta até vie, aquelas pessoas que estavam a fazer coisas para complicar, même si ces gens qui font des choses pour compliquer ta vie, vai começar a te ajudar. quand vont commencer à t'aider. Gênesis 1:27, Genèse 1:27, Deus criou o homem. la Bible a dit Dieu créa l'homme. Gênesis 1:28, Genèse 1:28, Deus abençoou o homem Dieu a béni l'homme e disse: et dit, sede fecundos cette fois-ci, e multiplicai-vos. et multipliez-vous. O homem L'homme precisa da bênção. a besoin de la bénédiction. Homem tem que andar com a bênção. L'homme doit marcher avec la Homem bénédiction. tem que caminhar com a bênção. L'homme doit avancer avec la Você bénédiction. precisa da palavra Tu as besoin de la parole que vai ser declarada para qui sua tua sera vida. déclarée sur ta vie. Essa palavra é que vai te Et cobrir c'est cette parole qui va t'ouvrir, qui e va te couvrir buscar aquilo que você et prendre necessita. ce dont tu as besoin. Nós fomos feitos Nous étions faits para viver pour abençoados. vivre la bénédiction. A bênção La bénédiction é a palavra em hebraico. et la parole É a palavra em hebraico. et la parole hébreu Barak. qui veut dire baraka. Barak. Baraka. Que quer dizer Qui veut dire a capacidade de conseguir algo. la capacité d'obtenir quelque chose. Hoje, Aujourd'hui, a bênção vai ser derramada sobre a sua vida. la bénédiction va remplir ta vie. Você vai conseguir algo Tu vas arriver à avoir que quelque aquilo chose. que você sonha. C'est que vos rêves et que A vous tua rêvez. tristeza Ta tristesse vai desaparecer va passer. e você vai conquistar Et aujourd'hui, tu o vas desejo do arriver teu à coração. voir ce dont ton cœur Você é désire. abençoado. Tu es béni. Você é próspero. Tu es prospère. Você é vitorioso. Tu es victorieux. Você é um homem de sucesso. Tu es un homme de succès. Você não é fraco. Vous n'êtes pas fragile. Você aqui em Paris Tu es ici à Paris. tem que fazer a tua história de Tu sucesso. dois faire ton histoire de succès. Você tem que deixar a tua marca. Tu dois laisser tout Não le faire. aceita viver por viver. N'accepte pas de vivre Não pour vivre. aceita dia a dia. Accepte pas tous les jours comme ça. Faz a tua marca. Fais ta marque. Deixa o teu carimbo. Laisse tout ça tomber. Laisse tomber tout Amanhã, ça. quando você subir, Oh, demain, quand tu vas monter, quando se encontrar com Moisés, comme tu vas rencontrer Moïse. mais velho Moisés, Oh, grand Moïse. tu abriste o mar. Oh, tu as bien. Tu es Eu bien. em Paris. Je suis à Paris. Tu me viste? Tu me vois. Como é que eu fiz lá em Paris? Oh, comme je suis à Paris. Como é que eu consegui as coisas lá em Tu as vu Paris? comment j'ai réussi à Paris? Quando você subir lá em cima, Quand tu vas monter vai en se haut, encontrar com Davi. oh, tu vas voir Davi David. vai te dizer: David va te dire. Visto Golias, Oh, tu as vu bien como é comment que ele c'est passé? caiu? Comment Você c'est também tombé? conta a tua história. Tu as aussi ton Eu histoire. em Paris, Tu vas raconter ton aqueles histoire. franceses Oh, j'ai passaram beaucoup mal na minha souffert, mão. mais j'ai réussi. Você é um homem abençoado. Tu es un homme béni. Você é um homem próspero. Tu es un homme Você é prospère. um homem grande. Tu es un grand homme. Amém? Amen. Havia o espírito, La vie spirituelle, o espírito, os l'esprit limites. a des limites. Ele está a dizer: Et cela veut dire, e me alargues as fronteiras. E me alargues as fronteiras. Alarga-me as fronteiras. elle a dit, elle a demandé d'élargir ses limites. D'élargir ses limites. O nome que a mãe lhe deu Le nom que la maman a donné retirou a bênção na vida dele. a enlevé la bénédiction de sa vie. Havia desgraça. La vie de Havia o grâce, sofrimento. la vie de souffrance. E ele está a invocar a Deus Et elle a invoqué le para Dieu ser abençoado. pour qu'elle soit bénie. Porque ele queria a bênção. Parce qu'il voulait la bénédiction. A bênção que enriquece. La bénédiction de la richesse. Mas ele também notou Et elle aussi, elle avait changé. que as fronteiras da vida dele estavam Elle a fechadas. aussi élargi les limites de sa vie. Eu vou explicar. Je vais expliquer. A vida de Jabez La vie de Jabez, não andava. ça ne marchait pas. A vida de Jabez La vie de Jabez não progredia. ce ne progressait pas. Jabez acordava segunda, terça, quarta, quinta. Jabez se réveillait lundi, mardi, mercredi. A vida dele era sempre a mesma coisa. Sa vie restait toujours la même, de la Por quê? même manière. Pourquoi? Porque havia limites na Parce vida que dele. sa vie était limitée. Havia bloqueio Sa espiritual na vie vida dele. spirituelle était bloquée.
cada vez que lhe chamavam À chaque fois qu'on l'appelait, aquele nome de Jabes, de ce nom de Jabès, no mundo dans le espiritual, monde spirituel, era caído limite. cela mettait des limites sur Caía sa vie, bloqueio na vida mettait des dele. blocages sur sa vie. A vida dele não andava. Sa vie Havia n'avançait pas. barreiras na vida dele. Sa vie n'avançait pas du tout. Por isso é que ele está La dizendo: raison pour laquelle ça disait, on disait, alarga as fronteiras. ça m'a demandé d'élargir ses limites. As portas da vida de Jabes La porte de la vie de Jabès estavam fechadas. était fermée. Tudo que Jabes fazia Tout ce que Jabès faisait não dava certo. ne marchait As pas. fronteiras estão fechadas. Parce que les frontières étaient Quando as fermées. fronteiras de país estão Quand les fechadas, frontières d'un pays sont fermées, você não faz nada. vous ne pouvez rien faire. Você não pode andar. Vous ne pouvez pas sortir de ces pays. Você não pode se deslocar. Vous ne pouvez pas être délocalisé. Porque as fronteiras estão Parce que fechadas. les frontières sont fermées. Havia muralhas na vida de Jabel. Oh, sa vie ne marchait pas du tout. Havia bloqueio na Sa vida vie de était Jabel. bloquée. Jabes não conseguia fazer nada. Jabès n'arrivait à rien faire. Jabes não conseguia progredir. Jabès n'arrivait pas à progresser. Jabes não conseguia avançar. Jabès n'arrivait pas à avancer. Repita comigo. Répète avec moi. Unção de expansão. Unção de expansão. Unção de expansão. Onction d'avancer. D'accord. É mesmo isso que eu quero. Quando a unção de expansão Donc quand il y a l'onction d'avancer, cai sobre a tua vida, tombe sur ta vie vida anda. ta vie A avance. tua vida avança. Ta vie avance. Ele estava a pedir a Deus Moi, j'ai demandé à Dieu a unção de expansão. l'onction d'avancer. A unção de avançar. Onction d'avancer. A unção de avançar L'onction d'avancer, te tira de Nazaré de quitter Nazareth e te coloca em Jerusalém pour t'amener à Jérusalem, como o rei dos reis. auprès du roi des rois. A unção de expansão L'onction d'avancer te tira atrás das ovelhas, te prend derrière, te faz derrotar Golias te faire tomber Goliath e te faz rei em Israel. et te faire roi en Israël. Quando a unção de expansão está na tua vida, Quand l'onction d'avancer dans ta vie, as pessoas vão reconhecer, les gens vont te reconnaître. as pessoas vão te dar valor, Les gens vont que te algo diferente está valoriser. na tua vida. Quand il y a l'onction d'Israël sur ta As vie, pessoas vão dizer: les gens vont dire Saúl matou 1000, Saoul a Davi tué matou 1000. 10.000. David a São tué as 10 000. pessoas a Les reconhecerem gens vont te reconnaître. que há algo diferente na tua Il y a vida. quelque chose de différent dans ta vie. Aqueles que não te acreditavam, Ceux qui te critiquaient, aqueles que não te davam valor, ceux qui ne te donnaient pas vão valeur, começar a te acreditar. ils vont commencer à te Vão valoriser. começar a te dar valor. Ils vont te commencer à te donner Por causa valeur. da unção de À expansão, cause de l'onction eles vão d'avancer. dizer: Et eux, ils vont dire, Mestre, Maître, mestre, Maître, nós nous sabemos savons que tu vens que tu viens da parte de Deus, de la part du Seigneur. porque ninguém pode fazer estas coisas Parce que personne ne peut te se faire Deus cette não for chose. com ele. Si Dieu n'est pas avec toi, A unção de expansão que estava sobre l'onction Jesus. d'avancer qui était sur Ele Jésus, saiu da manjedoura. Il est sorti Nazaré. de Nazaré. Nazaré não tem nada. Il y avait Eu não rien sei de de onde é que Nazaré. você veio. Eu não sei o que você está passando. Moi, je ne sais pas Mas ce que tu passes, hoje, qu'est-ce que tu a traverses. unção de Mais expansão aujourd'hui, está a ser derramada l'onction sobre a sua d'avancer vida. A va unção de couvrir expansão ta vie. vai te L'onction fazer d'avancer você avançar. va te faire avancer. Vai te fazer você se multiplicar. va faire que tu te Quando a multiplies. unção de expansão está sobre a tua vida, Quand l'onction d'avancer sur ta vie, não há bruxo, ce n'est pas la sorcellerie, não há feiticeiro. ce n'est pas le fétiche. Não se preocupa com os bruxos, com os On ne feiticeiros. t'occupe pas des sorciers. Não dá importância a quem não Ne tem donne pas l'importance aux importância. sorciers. Isaac Isaac não deu importância a quem não tinha importância. Tapavam os poços de Isaac. Tapavam os poços de Isaac. ils ont tapé la femme d'Isaac. Tapavam uma vez. Ils ont tapé la Tapavam duas Ils vezes. ont tapé la deuxième fois. Mas Isaac cavava. Mas Isaac cavava. Por quê? Porque Isaac tinha unção de expansão. Ele sabia onde é que estava a caminhar. Quando você tem a unção de expansão, você vai caminhar até chegar ao teu poço da tua felicidade, que se chama Joie, Rebeot. qui s'appelle Rehoboth. Rebeot quer dizer Rehoboth qui veut dire lugar alargado. le Rehoboth qui veut dire Rebeot quer dizer lugar alargado, le lieu élargi. lugar amplo, Dieu élargi. lugar da felicidade. Lieu de
de la joie, você também vai chegar no teu lugar amplo. lieu de la paix. Toi aussi, tu vas y Você arriver. também vai chegar no teu lugar largo. Toi aussi, tu vas arriver dans ces lieux élargis. Você também vai chegar no lugar da tua Tu felicidade. vas arriver dans le lieu de ta joie. Deus vai fazer coisas grandes na tua Tu vas vida faire de grandes choses dans ta vie. por causa da unção de expansão À cause de cette onction que d'avancée está a ser derramada sobre a tua qui vida. est sur ta vie. Quando a unção de expansão cai sobre a tua vida, Quand l'onction d'avancée est sur ta vie, até Golias même Goliath, vai ter que cair, il va tomber. porque você tem que passar. Parce que toi, tu dois A passer. unção de expansão L'onction d'avancée te ajuda a concretizar t'aide à concrétiser os teus planos, ton plan, os teus projetos, tes projets, os teus negócios. ton commerce. A unção de expansão L'onction é para d'avancée você ir mais além, est que pour tu é para te abrir as et fronteiras, que ta vie é para você chegar aonde é que nunca chegou. et que pour que tu arrives A là où les unção gens de n'arrivent pas, expansão l'onction d'avancée é as fronteiras abertas. est que pour que tu Quando as les fronteiras frontières estão s'ouvrent, abertas, quand les frontières sont ouvertes, você pega libras de Inglaterra, tu vas aller librement en Angleterre. você pega o dinheiro de outros Tu países, vas aller prendre l'argent dans les autres você pays. conhece outras pessoas, Tu vas connaître d'autres você personnes. faz contato com outras Tu vas pessoas, avoir d'autres relations. você cresce Tu pessoalmente, vas grandir. você sai de Luanda do Tu vas Palanca sortir de Luanda e vem pregar em Paris. pour arriver à Paris. É unção de expansão. L'onction d'avancée. Você anda, Vous allez você foi marcher. feito para andar. Tu vas amorcer. Se você não está feliz aqui, Si tu n'es pas a unção de expansão pris, pode te levar na Suíça, ça va te- pode tu te peux levar na aller Bélgica. en Belgique. Não coloca limites no teu Deus. Ne mets pas il n'y a pas de limite. Não sur coloca le Dieu. limites no Deus que criou a Ne terra. mets pas tes limites. Não coloca limites no Deus que criou os Ne mets céus. pas tes limites. A unção de expansão L'onction d'avancer vai abrir as fronteiras da tua va ouvrir vida les frontières de ta vie de uma maneira poderosa. d'une manière avec beaucoup de pouvoir. Porque nós estamos no mês do poder. Parce que nous avons ce pouvoir. Esse mês Dans ces, é o mês de mois, outubro. et le mois d'octobre, É o mês número 10. le mois de 10e mois, O número 10 le numéro 10 é o número do poder. et le numéro de pouvoir. Esse versículo, Et dans ce verset, esse texto, ce texte na Bíblia dans la Bible começa no número 9 commence au numéro e 9 acaba no número 10. et cela finit au numéro 10. Hoje é dia 9. Aujourd'hui, on est le Amanhã é neuvième dia jour. 10. Demain, on sera le 10. Vai começar uma outra Tu história vas commencer une autre chose. na tua vida. Dans ta vie, Há um poder un pouvoir que vai entrar na tua qui vida va rentrer dans ta vie, para Deus manifestar que Dieu va manifester o seu poder no Egito. ses pouvoirs en Égypte. Ele enviou 10 pragas. Il a envoyé, Na Bíblia dans la Bible, existem 10 poderosos mandamentos. il y a 10 commandements. No Antigo Testamento existem 10 poderosos mandamentos. Dans l'Ancien Testament, il existait 10 pouvoirs de commandements. O número 10 Le numéro 10 é o número do poder. est le numéro de pouvoir. Em Samuel 10, 1 de Samuel 10:10, Le premier livre de Samuel 10, a Bíblia está a dizer la Bible dit que os profetas, que rei Saul le roi Saül foi ter com os profetas était avec les prophètes e o Espírito do Senhor, et l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur se apossou de Saul, a fait monter Saül, se apossou de Saul a fait monter Saül e ele começou a profetizar. et il a commencé à prophétiser. Isso quer dizer Cela veut dire que entrou poder em Saul qu'il y a un pouvoir qui était rentré dans Saül para ele começar a et profetizar. lui il a commencé à prophétiser. Deixa que o poder de Deus entre na Que tua le vida para pouvoir de mudar a Dieu história rentre da dans tua ta vie ce vida. matin. A bênção que está ligada no mês de outubro, Que la bénédiction du mois d'octobre, você vai viver. tu vas le vivre. A bênção da cidade de Paris, La bénédiction de cette que ville de está Paris, ligada ao mês de outubro, qui est dans ce mois de você vai viver. tu vas le vivre. Quem acredita nesta palavra, diga glória a Qui Deus. croit la parole du Seigneur ce matin? Quem acredita nesta palavra, Qui diga croit la amém. parole du Seigneur? Amen. Vamos nos colocar em pé. Nous allons nous lever, nous allons nous tenir debout. Vamos fazer uma oração. Nous allons faire une prière. Tem um sujeito de oração. Il y a un sujet de prière. Há sujeitos de oração para esta oração, para este texto. Le sujet de la prière. Vamos orar. Nous allons prier. Vamos idealizar a presença do Senhor Jesus. Nous allons réaliser la présence du Seigneur Jésus. Vamos nos concentrar. Nous allons nous concentrer.
Vamos pedir a Deus, nous allons demander à Dieu, do fundo do nosso coração, du fond de nos cœurs, para colocar a bênção, pour qu'il mette la bénédiction, para mudar a nossa vida. pour que nos vies changent. Só você que sabe, Il y a toi qui sais, dentro do teu coração, à l'intérieur de ton cœur, aquilo que você precisa. c'est dont tu as besoin. Todos nós Nous tous ici en ces lieux, temos uma terra Canaã, nous avons une terre Canaan. uma terra para nós tomarmos posse, Cette terre de bénédiction, uma terra que emana leite e mel. cette terre dont Todos nós temos uma terra Canaã. nous tous nous avons la terre de Canaan. Todos nós temos uma terra de alegria, Nous tous nous avons une terre de joie, uma terra que emana leite e mel. une terre de joie. É lá onde que está a nossa bênção. Et là, c'est là où il y a notre bénédiction. Nesta manhã, Et ce matin, vamos pedir a Deus nous allons demander à Dieu para deixar cair qu'il fasse tomber a bênção la bénédiction que traz a felicidade qui amène la joie para a nossa vida. dans nos vies. Oremos no nome de Jesus Prions au nom Cristo. de Jésus. Lebro sakaya, libra sakaya rabashekete. Ora com fé, ora com fé. Julie. Ora com fé, Prie avec la foi. ora com fé, Prie avec la foi. ora com força. Prie avec force. Peça a Deus para derramar a bênção, Dis à Dieu de te donner la bénédiction para mudar a história da tua pour vida. qu'il change l'histoire de ta vie. Pede a Deus para derramar a bênção, Dis à Dieu de bénir ta vie para trazer a felicidade na pour tua qu'il amène vida. la joie dans ta vie. Diga qual é o nome da bênção que você precisa. Parle du nom de la bénédiction dont tu as Não se besoin. preocupa com quem está do teu lado. Ne t'occupe pas de quelqu'un, c'est d'une Só autre você personne. sabe qual é a Il n'y a dor do que teu toi coração. qui sais les douleurs de ton Peça a cœur. Deus Demande à Dieu para derramar a bênção qui te ramène la bénédiction. que vai te trazer a felicidade. Oh, la bénédiction qui t'amène la joie. Alléluia. Lebro sakaya, libro se que rebo shakanda yarararababa, libra sakaya yarararababa, rebo shakanda yarararababa, libra sakanda yarararababa, rebo sheke rebo, libro sakaya, lebro se que rebo shakaya yarararababa. Senhor, abençoa. Seigneur, bénis. Oh, Oh Seigneur, tomara que me abençoe. bénis ma vie, Seigneur. Tomara que me Oh, abençoe. bénis ma vie, Seigneur. Peça a Deus, Senhor, eu quero a tua bênção. J'ai besoin de ta bénédiction, Seigneur. Abençoa-me como abençoaste Jabez. Seigneur, comme tu avais béni Jabez, Eu não quero a bênção dos homens. je ne veux pas de la bénédiction Eu des não quero hommes. a bênção da minha irmã. Je ne veux pas la bénédiction de ma Eu não quero a soeur. bênção do meu papá. Je ne veux pas la bénédiction de mon Eu quero a papa. bênção que vem do alto dos Je veux la céus. bénédiction du ciel. Abra os céus para mim. Seigneur, ouvre les cieux pour Que moi. o teu favor seja a minha partida. Oh Seigneur, ouvre ma vie, Seigneur. Que a tua graça seja a minha partida. Seigneur, que ta grâce soit sur moi. Pai, olha para mim. Seigneur, bénis ma vie. Pai, olha para mim. Oh, regarde, Seigneur, moi. Pai, olha para mim como Seigneur, oraste para Jabez. regarde-moi, Seigneur. Olha para mim. Regarde-moi, Tem Jésus. piedade de mim, Senhor. Regarde-moi, Seigneur. Muda a história da minha vida. Oh, change l'histoire de ma vie. Dá significado à minha Donne une vida. signification dans ma vie, Seigneur. Muda a história da minha vida. Change l'histoire de ma vie. Toca-me. Touche-moi. Toca-me. Touche-moi. Toca-me. Touche-moi. Toca-me. Touche-moi. Abençoa-me. Bénis-moi. Eu quero ser Bénis ma abençoado. vie, Seigneur. Eu não quero ser desgraçado. Je ne veux pas avoir une vie de Eu souffrance. não quero ser uma pessoa triste. Je ne veux pas être une personne Eu quero triste. ser uma pessoa Je abençoada. veux être une personne bénite. Abençoa a minha vida, Senhor. Bénis ma vie. Muda a história da minha vida. Change l'histoire de ma vie. Lebro sarabashika dayarababa. Lebro sakayarararababa. Libro sakayarararababa. Rabashaka yarararababa. Lebro Amém? Amen. Alarga minha fronteira. Seigneur, étends mes frontières, étends mes limites. Alarga minha fronteira. Étends mes limites. Eu não sei qual é a fronteira da tua vida. Je ne connais pas les limites de ta vie.
Eu não sei qual é a fronteira da tua vida que está fechada. Je ne connais pas les frontières de ta vie qui Eu sont não sei fermées. se é a porta do casamento que está fechada. Je ne sais pas si c'est la porte du mariage qui est Eu não sei fermée. se é a fronteira do casamento que está Je ne fechada. sais pas si c'est la frontière du mariage qui est la porte du Eu não mariage qui est sei se é a fermée. fronteira do documento que Je está ne sais pas si c'est fechada. le problème des documents. Eu não sei se é a fronteira do trabalho que Je está ne sais pas si c'est la fechada. frontière ou le problème du travail. Eu não sei se é a fronteira do emprego que está Je ne sais fechada. pas si c'est le problème du travail Eu qui não est sei se fermé. é a fronteira das finanças que Je ne está sais pas si c'est un fechada. problème financier qui est fermé. Eu não sei se é a fronteira do ventre para Je engravidar. ne sais pas que si está c'est un fechada. problème pour avoir d'enfants. Mas hoje Mais aujourd'hui, você vai orar tu vas e prier. vais pedir a Deus Tu vas demander à que Dieu a tua fronteira que tes limites seja aberta. soient ouvertes. Oremos no nome de Jesus Prions au Cristo. nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions. Rema Shambra Maka Shekamana. Rema Shemboria Mashekama. Dis à Dieu, étends mes limites, Seigneur. Dis à Dieu, étends mes limites, Seigneur. Prie, bien-aimé. Alléluia. Jésus. Alléluia. Rema Shambra. Alléluia. Prie, alléluia. Senhor, abra a fronteira do Seigneur, casamento. ouvre les frontières du mariage. Pai, abra a fronteira do casamento. Ouvre les frontières du mariage. Pai, abra a fronteira do emprego. Ouvre le mariage et les frontières du travail. Abra as portas do emprego. Ouvre les portes du travail. Abra as portas do bom salário. Ouvre les portes des bons salaires. Abra as portas do bom salário. Ouvre les portes des bons salaires. Abra as portas dos bons negócios. Ouvre les portes des bons commerces. Abra as portas dos bons negócios. Ouvre les portes des bons commerces. Abra as portas das boas oportunidades. Ouvre les portes des bonnes opportunités. Abra as portas das boas oportunidades. Ouvre la porte des bonnes opportunités. Abra o meu ventre. Ouvre mon ventre. Abra o meu ventre. Ouvre mon ventre. Como abriste o ventre de Sara. Oh, comme tu as ouvert le ventre de Sarah. Abra o meu ventre. Ouvre mon ventre. Como abriste o ventre de Raquel. Comme tu as ouvert le ventre de Rachel. Abra o meu ventre. Ouvre mon ventre. Como abriste o ventre da Ana. Comme tu as ouvert le ventre d'Anne. Como abriste o ventre da Ana. Comme tu as ouvert le ventre de Anne. Abra as portas. Ouvre les portes. Abra as fronteiras Ouvre les frontières dos meus documentos, de mes papiers. da minha Oh, de nacionalidade. ma nationalité. Aonde o meu documento está fechado. Là où mes documents, mes papiers sont fermés. Eu estou a abrir agora. Ça doit être ouvert maintenant. Abre no nome de Jesus Cristo. Ouvre au nom de Jésus. Abre no nome de Jesus Ouvre au Cristo. nom de Jésus. Deus Dieu. opera coisas. Oh, pour une chose. Abre os céus. Ouvre les cieux. Se tu abris os céus Si tu ouvres les cieux, aqui na terra, ici sur terre, aqui na terra, ici sur terre, também estará aberto. oh, ça sera vraiment ouvert. Abre os céus sobre a minha Ouvre vida. les cieux sur mes enfants. Faz chover a bênção. Oh, fais pleuvoir la bénédiction. Faz chover a bênção. Fais pleuvoir la bénédiction. Faz chover o favor. Fais pleuvoir les faveurs. Faz chover o favor. Fais pleuvoir les faveurs. Dá-me importância. Oh, qui sont importantes. Abra as fronteiras Ouvre les frontières, para a Seigneur, minha vida mudar. pour que ma vie change. Eu preciso J'ai besoin que a minha vida se abra. que ma vie s'ouvre. Dá-me importância. Oh, donne l'importance. Muda a história Change l'histoire da minha vida. de ma vie. Muda a história Change l'histoire da minha vida. de ma vie, Seigneur. Dá-me importância, Oh, donne Senhor. importance, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jehovah Sabaoth. Alléluia. Jésus-Christ. A Bíblia está a dizer La Bible dit, que a tua mão et ta main, seja comigo que ta main soit avec moi e me preserves do mal. et me préserver de tout mal. Quando a mão de Deus está sobre ti, Quand la main du Seigneur est sur toi, quer dizer cela veut dire que há proteção divina qu'il y na a la tua protection vida. divine dans ta vie. A mão de Deus La main de Dieu estava sobre José. était sur Joseph. Colocaram José no buraco, Oh, Joseph était dans la prison. colocaram José no poço, Joseph était dans le trou là où il était mas jeté. mal nenhum lhe aconteceu. Mais rien ne lui est arrivé. Colocaram José na prisão, Quand ils l'ont mis dans la prison, mal nenhum lhe aconteceu. oh, rien ne lui est arrivé du mal. Porque a mão de Deus estava Parce sobre que la ele. main de Dieu était sur lui. Quando a mão de Deus está sobre ti, Quand la main de Dieu est sur toi, a proteção divina la está sobre ti. protection de Dieu est sur toi.
Vamos clamar a Deus. Nous allons demander à Não Dieu. vamos orar. Nous n'allons pas prier. Vamos clamar a Deus. Nous allons demander à Dieu A mão da proteção divina la main de la protection divine, que estava sobre a nossa vida. que cela soit sur nos A vies. mesma mão La même main que protegeu Pedro na cadeia. qui a protégé Pierre dans la prison. Esta mesma mão, La même main vamos clamar que nous allons demander sobre a nossa vida. sur nos vies. Tu bom dele, tu bom dele, tu Nous bom dele. prions, nous prions, nous prions. Lebro Alléluia. saraba shika Rema rebo shemba sheke ramascoria derebo. mareka Libro sabaya mara. raba shika Rema daya raba. shimboria Lebro mareka sakaya mara. raba. Alléluia. Libro sakaya raba. Alléluia. Clama a Alléluia. proteção divina. Demande la protection Clama a mão divine. poderosa de Deus sobre a Demande la tua main vida. glorieuse Clama a de mão Jésus. poderosa de Deus sobre Demande a la tua main vida. du Seigneur. Clama a mão poderosa de Demande la Deus main du sobre a pouvoir tua de Jésus casa. sur ta maison. Clama a mão poderosa de Demande Deus la sobre a tua main casa. sur ta vie. Clama a mão poderosa de Deus sobre a vida dos teus filhos. Demande la main de Dieu sur la vie de tes enfants. Ora, ora, Prie, ora. no prie, nome de prie au nom de Jesus. Jésus. Prie au Clama nom a de esse Jésus. Deus. Oh, demande à Dieu. Clama a Deus. Demande à Dieu. A Alléluia. proteção La divina. protection divine. Deus protege. Dieu protège. O Espírito Santo protege. L'Esprit de Dieu protège. Jesus Cristo protege. Jésus protège. Os anjos de Deus protegem. Jésus protège. É muita gente para te proteger. Oh, il y a plusieurs personnes pour te Clama a protéger. proteção divina. Mais non, demande la protection divine. Clama a proteção divina Demande la protection divine sobre a tua vida. sur ta vie. Clama a proteção divina Demande la protection divine sobre a tua casa. sur ta maison. Clama a proteção divina Demande la protection divine sobre a vida dos teus filhos. sur la vie de tes enfants. Clama a proteção divina Demande la protection divine sobre o teu negócio. sur ton commerce. Clama a proteção divina Demande la protection divine sobre a vida, sobre os teus projetos. sur tes projets. Clama a Deus, clama a Deus. Oh, clama, prie à clama, Dieu, clama. réclame à Dieu. É a tua vez de Prie à clamar. Dieu. É a Prie tua à vez de Dieu. clamar. C'est ton tour de Clame à prier. Deus, clame Prie à à Deus. Dieu. Alléluia. A Bíblia está dizendo: La Bible est en train de dire, não há profeta como Moisés. oh, il n'y a jamais eu de prophète comme Moïse. A mulher samaritana La femme samaritaine está a dizer a Jesus: disait à Jésus, bem, eu vejo que tu és um profeta. montre-moi quel prouve que tu es prophète. Vamos pôr Jesus de lado. Nous allons mettre Jésus de côté. A imagem de Deus invisível na terra. Oh, l'image de Dieu est visible sur cette terre. De
Gênesis, Apocalipse, De Genèse à Apocalypse, não tem profeta como Moisés. il n'y a jamais eu de prophète comme Moïse. Deus disse, Dieu dit Deus disse a Moisés, à Moïse, vai vas-y, e vai abençoar o povo. et va bénir le peuple. Essa é a bênção que eu amo no Antigo Testamento. Oh oui, et certainement j'aime l'Ancien Testament. Quero declarar essa bênção sobre as Je suas vais vidas. déclarer cette parole sur ta vie. A bênção sacerdotal. Oh, la bénédiction sacerdotale. Assim diz a palavra. Et la parole dit, O Senhor te abençoe e te guarde. oh, que le Seigneur qui te bénit te garde. Essa amém ainda não chegou na Torre Eiffel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor se levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Te donne la paix. Que Deus vous bénisse au nom de Jésus.